Presidente, gravação iniciada. Obrigado. Vamos retomar os trabalhos da sessão da segunda turma ordinária da terceira Câmara da primeira sessão, do dia 17 de março de 2021, iniciada às 14 horas. Nós temos 3 processos com pedido de sustentação oral. Vamos julgar primeiramente esses processos, dar preferência a eles. São os itens 74, 75 e 76. Então, iniciando pelo item 74, a recorrente é Novelis do Brasil. Eu sou o relator e eu peço ao apoio para solicitar a entrada da doutora Aline, para fazer a sustentação oral. Posso convocar, presidente? Por favor. Só um minuto. Item 74 da pauta, doutora Aline, seu processo será julgado agora. Por favor, verifique mensagem privada no chat. Ok, obrigada. Presidente, patrona convocada. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde, doutora Aline. Tudo bem? Tudo jóia. Nós vamos fazer o julgamento do item 74, né, recorrente a Novelis do Brasil. Eu sou o relator. E aí, já queria adiantar para a senhora que nesse processo eu estou propondo a realização de uma diligência, tá? Para que sejam juntados alguns elementos de prova e efetuada alguma análise acerca dos elementos juntados aos autos. Então, nós temos o costume aqui na turma, e nesses casos de resolução, a gente faz primeiro a proposta da resolução, e aí, se houver concordância da turma, e se o patrono não tiver nada a discordar, então não precisaria nem ser feita a sustentação oral. Eu registraria a sustentação oral da senhora, mas a senhora pontuaria só aqueles elementos que a senhora acha que precisariam ser questionados ou não na diligência, fazer alguma consideração acerca da própria proposta de diligência. Pode ser feito assim? Tudo bem. Ok. Então, vou pedir a senhora só que feche o microfone só enquanto eu faço a leitura. Bom, trata-se de recurso voluntário, interposto em relação ao acordo do RJ que julgou improcedente a manifestação em conformidade. O processo aqui trata de uma DECOMP, uma declaração de compensação, pela qual foi compensado um crédito de um suposto pagamento a maior que o devido a título de IRRF incidente sobre juros sobre capital próprio, pagamento efetuado em dezembro de 2007, no montante de 750 mil. Decisão da autoridade administrativa foi um despacho eletrônico e o crédito a compensação não foi homologada, porque esse pagamento ele estaria integralmente alocado a um débito confessado pelo sujeito passivo. Foi apresentada manifestação de conformidade, na qual a recorrente sustenta, por ocasião do pagamento, por ocasião da remessa do juros sobre capital próprio, teria realizado um recolhimento em duplicidade. Tá? Então, para a discriminação aí dos dois dados, ela teria feito um pagamento no dia 17 os dois pagamentos no dia 17 de dezembro, mas um seria referente ao período de apuração de 17 de dezembro e outro 20 de dezembro. Ela sustenta que, por equívoco, na DCTF foi vinculado o débito ao pagamento do PA 20 de dezembro,
É a mesma coisa que foi apontada o mesmo pagamento que foi apontado na DECOMP. Ela promoveu a retificação da DCTF para informar o pagamento relativo ao período de apuração do dia 17, tá? Já que na DECOMP ela teria colocado esse do PA 20 de dezembro. Apresentou ainda preliminar de nulidade por violação ao contraditório e ampla defesa, pelo fato de o despacho decisório ter sido emitido sem a sua prévia intimação para comprovação do crédito. E aí, no acordo de primeira instância, foi rejeitada essa preliminar, né, por não se enquadrar nas hipóteses do artigo 59. Quanto ao mérito, considerou-se que não pode ser aceito o crédito embasado em retificação de DCTF, realizada após a ciência do despacho decisório da autoridade administrativa, sem a apresentação de documentação comprobatória. E aí eu transcrevo a emenda. Depois da ciência, a recorrente apresentou recurso voluntário, no qual repete em essência as alegações de mérito expostas na manifestação de inconformidade, sem a menção à preliminar de nulidade antes aventada. Então, esse é o relatório. Eu estou tomando conhecimento do recurso, que preenche todos os requisitos de admissibilidade, e aí estou apresentando uma proposta de conversão do julgamento em diligência. Conforme relatado, a discussão envolvida nos presentes autos é simples e essencialmente embasada em matéria fática, ou seja, analisar-se os elementos constantes dos autos, a fim de se verificar se comprova uma alegação da recorrente de que, sobre uma única operação de pagamento de remuneração de juros sobre capital próprio a seus acionistas, realizou em duplicidade o recolhimento do imposto sobre a renda retido na fonte. Folha 48, é apresentada a ata de reunião extraordinária de cotistas da recorrente, realizada em 17 de dezembro de 2007, que deliberou pelo pagamento de juros sobre capital próprio e dividendos, autorizando a diretoria a definir o montante de tais pagamentos. Assim, a folha 47 apresenta a data da 4ª reunião da diretoria da recorrente, realizada na mesma data, que deliberou pelo pagamento do valor de 41 milhões a título de dividendos e 5 milhões a título de juros sobre capital próprio. Não foi apresentado qualquer elemento da escrituração contábil da recorrente relativo ao mês de dezembro, de modo a afastar a possibilidade de ocorrência de mais de um pagamento a título de juros sobre capital próprio naquele período, que justificaria a existência de 2 recolhimentos. Observe-se que os recolhimentos efetuados, embora ambos realizados em 17 de dezembro de 2007, possuem período de apuração e data de vencimento distintas. Importante lembrar que, à luz do artigo 9º, parágrafo 2º da Lei 9.249, o fato gerador da incidência do IRRF é a data do pagamento ou crédito ao beneficiário. E aí eu transcrevo o dispositivo. Nenhum elemento de prova é juntado aos autos no intuito de demonstrar quando efetivamente ocorreu o pagamento autorizado, /deliberado, na forma dos documentos de folha 47 e 48. Foi juntada aos autos, ademais, a declaração de ADPJ, né, de modo a se saber se ambos, desculpa aqui só que está, modo a se saber se ambos os valores recolhidos a título de IRRF não foram levados ao ajuste no final do período de apuração, como autorizado pelo artigo 9º, parágrafo 3º, inciso 1 da Lei 9249. A instrução probatória não permite ainda saber se a recorrente não se valeu da faculdade contida no parágrafo 6º do artigo 9º, que é aquela faculdade de descontar, né, no pagamento efetuado aos seus sócios o valor retido anteriormente. Ou seja, a instrução probatória é deficiente, de modo que é procedente a crítica efetuada na decisão recorrida. Não obstante, o acórdão de piso se centra em apontar a ausência de comprovação de que a contribuinte não teria aproveitado o valor do crédito do segundo DARF antes da última retificação de DCTF em qualquer outra compensação, sem, porém, indicar que elementos de prova seriam necessários à dita comprovação. É verdade que aponta ainda que, diante da divergência de datas de vencimento entre os recolhimentos efetuados pela recorrente, não fica configurada a duplicidade alegada. Porém, mais uma vez, não indica categoricamente as provas a serem produzidas. É evidente para esse relator, então, que a dupla falta de diligência da parte e dos julgadores a quo, e a necessidade de melhor instrução dos autos de maneira a possibilitar a convicção quanto à pretensão recursal. Posto com fundamento no artigo 18, Decreto 7235, propõe a conversão de julgamento do presente processo em diligência, de modo a que a autoridade administrativa intime a recorrente a apresentar a sua escrituração contábil, livros diário e razão, relativos ao mês de dezembro de 2007, bem como as folhas dos livros diário e razão que comprovem
a manutenção do crédito relativo ao pagamento apontado na DECOMP, sob análise nos presentes autos, até a data de apresentação da referida DECOMP. 2. Intima a recorrente a apresentar os extratos de suas contas bancárias relativos ao mês de dezembro de 2007 e demais elementos comprobatórios do pagamento de juros sobre o capital próprio realizado naquele período. 3. Intima a recorrente a apresentar outros elementos de prova que entender necessários a comprovação da duplicidade do recolhimento a título de IRF incidente sobre juros. 4. Junte aos autos a DIPJ relativa ao ano calendário 2009. 5. À luz dos documentos referidos nos itens anteriores e da pesquisa acerca da existência de DECOMP relacionadas com os recolhimentos a título de IRF tratados nesse processo e do saldo negativo do IRPJ relativo ao ano calendário 2007, elabore relatório conclusivo acerca da procedência do direito creditório compensado pela recorrente na DECOMP sob análise no presente processo. Depois da ciência do relatório recorrente, facultando o prazo de 30 dias para a manifestação. Então, aqui, senhores, eu entendo que houve falha das duas partes, né? Tanto a contribuinte poderia ter trazido mais elementos aos autos, né? E o ônus probatório é dela, mas houve uma falta de diligência também dos julgadores aí, que se centraram apenas na alegação. Possivelmente ela poderia ter compensado esse crédito, mas assim, não, eles tinham elementos à disposição, né? Não se sabe sequer se esses pagamentos foram levados, os dois, lá para o ajuste, como poderia ter sido levado. Não foi falado nada acerca da existência de uma DECOMP com esses pagamentos, e aí também o jogador tinha acesso, né, ao sistema PERDECOMP. Então, eu acho que houve falha de das duas partes aí, por isso que eu estou propondo a realização de diligência. Pode falar, Flávio. Ô, Paulo, já adianto que eu concordo com a diligência, eu só tenho um apontamento para fazer nesse item 2 dos quesitos, né? Não vou dizer quesito, não, das obrigações, que é para intimar, para juntar os extratos de conta bancária. Mas, assim, o que eu me corrija se eu estiver errado, por que não colocar só os comprovantes de pagamento? Porque fica aparecendo pelo quesito tá aqui, você, eu tenho que juntar o extrato. Mas se ela trouxer outros elementos, o extrato para mim não precisaria. Então fica como se fosse uma obrigação de juntar o extrato, mas o extrato pode não valer de nada. Então, para mim, eu acho que elementos comprobatórios do pagamento. O receio aí é porque, por exemplo, existe a possibilidade, né, remota, mas existe, de ter havido dois pagamentos. Então, se ela apresentar os documentos comprobatórios de um pagamento só, tá. Né, a gente continuaria na mesma dúvida em relação à existência ou não de outros. Né? Então, acho que as duas coisas aí, se ela apresentar os extratos, né, a gente vai ter acesso a toda a movimentação dela e, além disso, eu coloquei os demais documentos que ela entender necessários essa comprovação. Não, entendi. O receio do extrato é verificar se há duplicidade. Isso, exato. A mesma lógica em relação à escrituração contábil. Né? Ela apresentou uma parte, mas... Né, pois não, doutora Aline. Pode falar, doutora Aline. Obrigada. Eu queria só ressaltar que já na DCTF entregue em novembro de 2008, que foi antes do despacho decisório, a recorrente já havia vinculado esses dois pagamentos de imposto de renda ao mesmo débito. Então, ela não teria como ter alocado isso a um outro pagamento. Que, na verdade, foi apenas um erro mesmo quando ela transmitiu a nova retificação da DCTF. Então, a recorrente entende que não há dúvidas de que este pagamento ele foi utilizado como meio de extinção do mesmo débito. Então, não haveria que se falar na juntada de outros elementos probatórios. Entendi. É porque, assim, como existem os dois PAs, né, e dois PAs distintos, apesar dos pagamentos terem sido realizados na mesma data, mas os dois PAs são distintos, né? Então, fica essa dúvida aí. Que, na verdade, a recorrente teria que ter informado o decêndio, né? Então, na verdade, nem o 17 nem o 20 estaria correto. Deveria ser 02 de dezembro de 2007, com pagamento no terceiro dia útil ao decêndio do fato gerador. Então, ela corrigiu a questão da vinculação. O PA não influenciaria muito porque...
Isso, e o período de apuração seria o segundo decêndio de dezembro de 2007. Então, os dois pagamentos são do PA de dezembro de 2007, mas é que o decêndio está errado. E a data de vencimento seria o terceiro dia útil subsequente, né? Que, no caso, caiu em 26 de dezembro, porque dia 25 é feriado. Fica essa dúvida por isso, como tinham PAs distintos, e ela, inicialmente, ela tinha vinculado ao mesmo DARF que ela coloca na DECOMP, né? Então, fica essa dúvida. Pois não, eu acho que o Gustavo pediu primeiro do que o Ricardo. Não, já pode deixar, presidente. Já? Tranquilo. Então, Ricardo, por favor. Só um ponto aqui, não sei se isso te sensibilizou, Paulo. O fato do segundo pagamento ter sido feito antes da data do período de apuração, já não fica evidente o equívoco, porque o período de apuração normalmente ocorre, né? E depois você tem o pagamento. No caso aqui foi invertido. Isso não... Eu não sei, assim, eu não me sinto confortável eu acho que há uma verossimilhança muito grande, né, em relação à existência da duplicidade, mas eu não me sinto confortável para dar provimento, né, se vocês quiserem divergir da proposta de diligência e darem provimento, tudo bem, mas eu não me sinto confortável. Eu me sinto confortável também porque eu não analisei todos os aspectos. Eu acho assim, pelos documentos dos autos, até porque existe aquela possibilidade, ela pode ter levado os dois documentos, os dois recolhimentos para o ajuste, né? Só isso daí já me deixa com dúvida. Só a falta da DNPJ para mim já era suficiente. Exatamente, só isso já me deixa dúvida, né? Então, mas assim, a DRJ poderia ter sido, né, bem diligente, juntado esses elementos que ela tinha à disposição, né? Então, pode ser, todo mundo concorda aí, não sei, Sérgio. Tá, doutora Aline, tem alguma consideração em relação aos quesitos? Ok. Só para ficar claro, então, a proposta da diligência vai seguir para a apresentação dos extratos ou dos comprovantes de pagamento? Da escrituração contábil do mês de dezembro, né, diário em razão. E também a manutenção desse crédito lá na data da apresentação da DECOMP, né, a escrituração que mostre que esse crédito ainda estava na sua escrituração na data da apresentação da DECOMP, ele não tinha sido aproveitado de alguma outra forma. Tá, ok. Então, só pegar aqui o dispositivo, por unanimidade de votos, ter o julgamento em diligência, os termos do relatório e voto do relator. Apresentação oral à doutora Aline Sayuri Casari. Obrigado, doutora. Obrigada. Boa tarde. Tchau, tchau. Deixa eu só registrar aqui. Enquanto isso, Ana Tereza, você já pode pedir a entrada do doutor Leonardo, dos itens 75 e 76. Ok, presidente. Itens 75 e 76 da pauta, doutor Leonardo. Seu processo será julgado agora. Por gentileza, verifique mensagem privada no chat. Itens 75 e 76 da pauta. Doutor Leonardo, seu processo será julgado agora. Por gentileza, verifique mensagem privada no chat. Patrono convocado, presidente. Obrigado. Boa tarde, doutor Leonardo. Boa tarde, tudo bem? Nós vamos fazer o julgamento agora do item 75, a empresa amazonense, transmissão de energia, e os dois processos são de minha relatoria, na verdade, os itens 75 e 76, e tratam da mesma matéria, né? Então, eu acho que daria para fazer o julgamento de forma conjunta, na verdade. Os itens, o senhor podia fazer apenas uma sustentação oral, e aí, se for o caso, pontuar as divergências.
Pode ser? Ok, então vou fazer a leitura do relatório e aí depois eu passo a palavra para o senhor. Muito obrigado. Pedir só para manter o microfone desligado enquanto eu faço a leitura. Só um segundo. Deixei o arquivo errado aqui. Os dois processos, então, senhores conselheiros, tratam da mesma matéria, mas de períodos distintos. Então, trata-se de recurso, o item 75 da pauta, então, empresa recorrente, empresa amazonense, transmissão de energia. Trata-se de recurso voluntário, em relação à decisão do DRJ, que julgou improcedente a manifestação de conformidade. Aqui, mais uma vez, é DECOMP, né, declaração de compensação, por meio da qual foi compensado o imposto de renda retido na fonte, imposto de direito creditório, relativo a pagamento maior que o devido a título de IRRF, realizado em dezembro de 2002, com débitos de sua responsabilidade. O despacho decisório eletrônico emitido pela autoridade administrativa não reconheceu o direito creditório invocado pelo fato que o pagamento supostamente indevido estaria integralmente alocado a débito por ela confessado. A corrente apresentou manifestação de inconformidade, em que alega que o crédito informado na DECOMP decorreria de recolhimento de IRRF incidente sobre o pagamento em 30 de setembro de 2002 de juros relacionados à operação de mútuo entre empresas interligadas, quando essa operação era isenta do IRRF, conforme o artigo 77, inciso 2 da Lei 8981 de 95. Sustentou que apenas em 1º de janeiro de 2004, a Lei 10833 de 2003 revogou a isenção em comento, tendo as disposições da Instrução Normativa SRF número 7 de 1999, contrariado a expressa previsão do benefício. A decisão de primeira instância considerou-se que a isenção invocada pela recorrente somente esteve vigente até 31 de dezembro de 98, em decorrência da edição do artigo 5º da Lei 9779 de 99, corroborada pelo teor do artigo 1º, parágrafo 2º, da referida Instrução Normativa, né, número 7 de 99. O acórdão recebeu a seguinte emenda, e é o transcrito. Após a ciência, foi apresentado um recurso voluntário, no qual se defende, em síntese, o que já abordado na manifestação de inconformidade. Apenas sustenta-se expressamente a proibição do uso da analogia ou de interpretação extensiva para fins e revogações de isenções tributárias. A impossibilidade de haver duas revogações, tácita e expressa, da mesma isenção tributária, e a ilegalidade do artigo 1º, parágrafo 2º, da Instrução Normativa, SRF número 7, de 99. É o relatório. A palavra está com o senhor, doutor, por até 15 minutos. Olá, boa tarde a todos, nobres julgadores desta colenda segunda turma, terceira Câmara, primeira sessão do CARF. Boa tarde, senhor relator, Paulo Henrique Silva Figueiredo. Meus cumprimentos a todos. Vou tentar ser sucinto e vou me pautar nos memoriais de julgamento que eu encaminhei para vossas senhorias por meio do sistema do CARF, que resume bem o que aconteceu e o direito que assiste ao meu cliente, que é a Empresa Amazonense de Transmissão de Energia S.A. Então, vamos lá. Trata-se originalmente, então, de dois PERDECOMPs transmitidos em 2006 e 2003, por meio da qual a empresa recorrente declarou a compensação de tributos diversos, período de apuração terceiro trimestre de 2002 e janeiro de 2005, decorrentes do pagamento indevido de R$ 103.627,25, em 31 de 12 de 2002. Então, a origem do crédito, debatido nesses dois processos administrativos que nós estamos a julgar, vossas senhorias estão a julgar agora, tem origem no mesmo recolhimento indevido, de R$ 103 mil aproximadamente em dezembro de 2002. A origem do recolhimento indevido decorre do suposta incidência do imposto de renda retido na fonte sobre operações de mútuo entre empresas interligadas,
quando essa operação, à época, lá em 2002, ainda era isenta. Nesse sentido, a recorrente comprovou, a empresa amazonense de transmissão de energia, que tomou o mútuo da empresa paraense de transmissão de energia, ETEP, tendo-lhe pago em contrapartida os rendimentos financeiros decorrentes dessa operação, remuneração pelo mútuo. E nos termos do artigo 77, inciso 2, da Lei 8.981 de 95, a recorrente deixou de efetuar a retenção na modalidade de imposto de renda retido na fonte, uma vez que o pagamento realizado em 30 de nove de 2002 estava isento do imposto de renda retido na fonte, tendo sido pago integralmente pela recorrente, a mutuante, a totalidade dos rendimentos financeiros da operação, sem qualquer desconto. Ocorre que, como dito, em 30 de dezembro de 2002, a recorrente equivocadamente recolheu aos cofres públicos da União a referida quantia de R$103 mil, aproximadamente, que incidiria sobre o pagamento efetuado em favor da ETEP, a mutuante, caso não existisse o benefício da isenção. Por outro lado, a gente destaca que foi somente a partir de janeiro de 2004, com a vigência da Lei 10.833, de 2003, que foi expressamente revogada a isenção prevista no artigo 77, inciso 2, da Lei 8.981, de 95. De modo que foi a partir somente desta data que o imposto de renda retido na fonte passou a incidir sobre operações de mútuo, da mesma forma que incide sobre operações de rendimento, operações financeiras, uma vez que o legislador equiparou à época o mútuo às operações de renda fixa. No caso concreto, o fato gerador do indébito se nasceu com pagamento indevido, lá em 2002, sob a égide da isenção prevista na Lei 8.981 de 95. Ademais, não restam dúvidas que trata-se de operação de mútuo entre empresas interligadas, uma vez que, comprovadamente, as empresas são controladas pela mesma sócia acionista, a mesma empresa holding, ou seja, trata-se inequivocamente de empresas interligadas. Foram apresentadas, então, duas manifestações de inconformidade, em face de dois despachos decisórios que não reconheceram o direito creditório, sucintamente alegando que, no ano calendário de 2002, haveria incidência do imposto de renda retido nas fontes nas operações de mútuo entre pessoas jurídicas do mesmo grupo econômico, segundo a decisão de primeiro grau. Então, a autoridade julgadora de primeiro grau entendeu que a isenção de fato existia, porém ela perdurou até dezembro de 1998, quando teria entrado em vigor o artigo 5º da Lei 9799 de 99, que teria revogado tacitamente o inciso 2 do artigo 77 da Lei 8981. Em complemento, afirma-se nas decisões recorridas que a instrução normativa 7 de 99 corroborou, referendou o entendimento da incidência do imposto retido na fonte no caso de mútuo entre empresas interligadas. Vamos lá. No recurso voluntário interposto pela empresa amazonense de transmissão de energia, alega-se basicamente dois argumentos. O artigo 111, inciso 2 do CTN, determina que se interpreta a legislação tributária que outorga isenção de forma literal, como já é de conhecimento de todos. Além disso, e esse aqui é o argumento mais forte e espanca qualquer outra dúvida que possa existir sobre esses casos, defendeu a recorrente, meu cliente, que não é possível que uma isenção tributária seja revogada duas vezes. Primeira, de forma tácita, como sugeriram as decisões recorridas, com a vigência do artigo 5º da Lei 9799 de 99. E depois, posteriormente, uma nova revogação de forma expressa, como de fato ocorreu com o advento do artigo 94, inciso 3 da Lei 10.833. Apresentamos em memoriais de julgamento dois julgados recentes desse CARF, acolhendo exatamente a pretensão da recorrente no caso concreto, no sentido de que, entre aspas, o artigo 77, inciso 2 da Lei 8981 de 95, que previa a isenção do imposto de renda sobre os rendimentos auferidos nas operações de mútuo realizadas entre controladoras, controladas e coligadas ou interligadas, não foi revogado tacitamente pelo artigo 5º da Lei 9779 de 99, mas tão somente de forma expressa,
a partir de 30 de dezembro de 2003, pelo artigo 94, inciso 3 da Lei 10.833. Eu citei julgamento da segunda turma da Câmara Superior do CARF, de 2017, e também uma decisão mais recente da quarta turma, da primeira turma ordinária da quarta Câmara, que basicamente conclui da mesma forma, que não existiu a tal da revogação tácita, apenas a revogação expressa que deve valer, de modo que a época, então, do indébito prevalecia esse entendimento, de que não incidia imposto de renda na fonte sobre operações de mútuo em operações de empresas interligadas. Dessa forma, a recorrente requer, então, seja provido os 2 recursos voluntários, a fim de reformar as 2 decisões recorridas, reconhecendo assim o direito creditório postulado e a consequente homologação das compensações corretamente declaradas pela recorrente, declarando-se, via de consequência, extintos os débitos fiscais corretamente compensados. Era isso que eu queria dizer. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Alguém tem algum questionamento para o patrono, ou esclarecimento? Então, vamos ao voto. Então, na verdade, aqui nem 2 períodos, eu não lembrava dos detalhes, mas nem 2 períodos são. Na verdade, é o mesmo recolhimento, só que ele foi compensado em 2 decompos distintas, não é isso, doutor? Estou confirmando. Ok. Então, o recurso é tempestivo, preenche os requisitos de admissibilidade, então, tomo conhecimento. Isenção relacionada às operações de mútuo entre pessoas jurídicas relacionadas. Relacionado e relacionado é difícil. Nossa, Como relatado, o direito creditório invocado pela recorrente, a declaração de compensação apresentada se relacionaria à isenção prevista no artigo 77, inciso 2, da Lei 8981 de 95. E aí eu transcrevo. Nas operações de mútuo realizadas entre empresas jurídicas controladoras, controladas, coligadas ou interligadas, exceto se a mutuária for instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central. Então, não se aplicaria aquele regime de tributação lá do previsto naqueles capítulos. Controvérsia diz respeito ao fato de que, segundo a tese que fundamenta a decisão recorrida, o artigo 5º da Lei 9779 de 1999 teria revogado tacitamente a isenção prevista no dispositivo acima transcrito, submetendo os rendimentos relacionados às operações de mútuo realizadas entre as referidas pessoas jurídicas, a tributação incidente sobre as demais aplicações ou operações financeiras de renda fixa. E aí eu transcrevo o dispositivo. O fato teria sido explicitado por meio da Instrução Normativa SRF número 7 de 99. E aí eu transcrevo também o artigo 1º, parágrafo 2º, que diz: no caso de mútuo entre pessoas jurídicas, a incidência do imposto ocorre, inclusive, quando a operação for realizada entre empresas controladoras e controladas, coligadas e interligadas. A discussão em questão, que outrora ensejou decisões conflitantes, encontra-se superada tanto no âmbito desse Conselho, quanto na esfera judicial, tornando desnecessário o maior esforço argumentativo. Prevaleceu a tese defendida pela recorrente, no sentido de que não houve revogação tácita da isenção em questão com a edição do artigo 5º da Lei 9779/99, mas apenas expressamente com a edição da Lei 10.833 de 2003, em cujo artigo 94, inciso 3, lê-se. E aí está a revogação do referido dispositivo. Nesse sentido, decisão da segunda turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, decisão de palavra da conselheira Maria Helena Cota Cardoso, de janeiro de 2017. Já no âmbito da primeira sessão do CARF, que recentemente passou a julgar os processos relativos ao IRRF, as decisões se alinham ao referido entendimento, conforme se observa nos acórdãos. Há um acórdão da primeira turma da segunda Câmara, do relator Alexandre Evaristo, e uma da primeira turma da quarta Câmara, do relator Nelson Pichel. Não sei se são os dois aos quais o doutor se referiu. A posição reflete ainda o entendimento consolidado no âmbito da primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça, a partir do julgamento dos embargos de divergência opostos no recurso especial 1050-430, e ratificado
no acórdão exarado nos embargos de divergência em agravo 1394556. E aí eu trago a decisão, né, da unificação da posição da primeira seção. Esclarecida, portanto, a questão de direito, cabe analisar as circunstâncias do caso concreto, de modo a averiguar a existência do direito creditório invocado, ou seja, analisar se o pagamento invocado se refere efetivamente a IRRF incidente sobre rendimentos relacionados à operação de mútuo entre pessoas interligadas. Ocorre que o referido exame não foi realizado pela instância COR, que se limitou a apontar o óbice jurídico ao reconhecimento do pagamento indevido. Efetuado nesse instante, portanto, representaria supressão indevida de instância, com prejuízo ao direito de defesa da recorrente, que não teria seu direito creditório analisado nas duas instâncias do contencioso administrativo. A solução passa, deste modo, por devolver os autos para que, afastado do óbice jurídico, haja o prosseguimento da análise do crédito invocado à luz das provas apresentadas pela recorrente. Suposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, a reconhecer no ano calendário de 2002 a isenção do IRRF incidente sobre os rendimentos auferidos na operação de mútuo realizada entre empresas controladas, coligadas, controladoras ou interligadas, determinar o retorno dos autos à instância julgadora de primeira instância para prosseguimento da análise do direito creditório compensado na declaração de compensação tratada nos presentes autos. Então, eu estou reconhecendo, afastando o óbice jurídico, mas entendo que não há como se dar provimento ou se negar provimento, né, se tratar do mérito da questão, já que ele não foi analisado anteriormente. Alguma discussão? Não? Ok, então, conselheiro Ricardo. Não, é só um ponto aqui, Paulo. Quando eu li o seu voto, eu fiquei incomodado quando se fala em isenção, até na sua conclusão, está assim, isenção do imposto de renda sobre os rendimentos oferidos em operação de mútuo. Porque, para mim, soou estranho essa isenção. Aí eu fui lá na lei 8981, na verdade, o que acontece foi um período em que não havia incidência de fonte nessas operações, mas a pessoa jurídica era obrigada a oferecer a tributação aos rendimentos decorrentes desses mútuos, entendeu? Eu vi aqui, tem um voto da conselheira aqui da segunda Câmara, Maria Helena Cota Cardoso, que também fala em isenção, né? Você replica aqui a emenda. Mas eu acredito que o correto, até porque quando se fala no artigo 77 lá, fala em o regime de tributação daquele capítulo, né? Previsto na 8981. Que é o capítulo de fonte, né? E fala ali de que daquela situação em que algumas pessoas jurídicas são uma antecipação de determinados rendimentos na fonte, outras situações são exclusivas na fonte, mas eu acredito que essas operações não escapariam da tributação lá no devido período, né, na apuração do imposto pela pessoa jurídica beneficiária. Então seria, na verdade, não incidência do IRRF, em lugar de isenção. Concordo contigo. É isso? Ok, tranquilo, vou fazer a substituição, então. Gustavo? Eu peço desculpas, é o mouse, viu? Sem o mouse eu tenho que buscar a setinha lá do outro lado do meu computador. Eu concordo com o Ricardo, realmente você está fazendo essa modificação aqui, realmente não seria isenção, até por conta do 111. Mas concordo com o voto e gênero número e grau também. Eu vou acompanhar o relator. Conselheira Andréa? A questão está muito clara, eu concordo com o relator. Flávio? Com o relator, presidente. Cleucio? Acompanho o seu voto, relator, presidente. Conselheiro Sérgio? Acompanho o relator. E a conselheira Fabiana? Também acompanho. Ok, então eu vou fazer esse ajuste, tá? Ao invés de falar em isenção, sempre eu vou falar em não incidência do IRRF. Então, acordam os membros colegiados, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer no ano calendário 2002 a não incidência do imposto de renda tido na fonte, né, sobre os rendimentos auferidos na operação de mútuo, determinar o retorno dos autos à instância julgadora de primeira instância para prosseguimento da análise do direito creditório compensado nos autos. Termos do relatório e voto do relator.
Ok, doutor? Então, esse resultado, ele vai ser aplicado tanto no item 75, quanto no item 76 da pauta. Obrigado. Perfeito, muito obrigado a todos. Boa tarde. Boa tarde. Bom, com isso encerramos as sustentações orais dessa reunião recheada, e aí vamos voltar ao início da pauta das 14 horas. O item 60, recorrente ex-Toner Indústria, conselheira Andréa. Vamos lá, presidente. Eu vou ler aqui devagarinho, que para mim é mais fácil, mas eu acho que está clara aqui a situação. Vamos lá. Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão da DRJ São Paulo. O crédito tributário lançado se refere à exigência do IRPJ e da CSLL, e inclui multa de ofício de 150%. Aí eu destaquei aqui alguns pontos do procedimento fiscal que eu acho relevantes. Aqui no item 3. Foram solicitados do contribuinte os seguintes elementos: cópia do contrato social e suas alterações, livro diário, livro razão, caixa, livro de registros de saídas, livro de apuração do ICMS, livro de apuração do IPI, guias de informação e apuração do ICMS. Houve a apresentação dos elementos solicitados, exceto o livro diário e o livro razão. Aí, em função disso, assim, o contribuinte foi novamente intimado a apresentar os livros diário e razão, já que é porque o contribuinte informou, no primeiro momento, que teria ocorrido uma enchente, que ele teria perdido esses livros. Aí ele foi novamente intimado, quase 2 anos depois, e não apresentou esses documentos. E ele teria sido cientificado nessa ocasião que a não apresentação dos livros acarretaria o arbitramento do lucro da empresa. Como os livros não foram apresentados, houve o arbitramento. Informou a autoridade fiscal que no ano de 2006 o contribuinte apresentou a DIPJ com regime de tributação do lucro presumido. Vou corrigir aqui. Nessa declaração, as informações sobre as receitas estavam zeradas. Também os débitos de RPJ e de CSLL não foram declarados nas DCTFs de 2006. A autoridade fiscal analisou a documentação apresentada, da qual resultou a tabela de folhas tal. Foram comparadas as receitas auferidas pela empresa com base nas GIAs e as receitas auferidas com base no livro de CMS, e com apenas duas exceções, houve a coincidência dos valores. Como não foram apresentados os livros diário, razão ou caixa, conforme eu já relatei, foi arbitrado o lucro da empresa. Consta ainda nos autos termo de sujeição passiva solidária em relação a Rodrigo Belato Marques e Inácio José Oliveira Guzmão. Em sua impugnação, a contribuinte concentra seus argumentos nas discussões relativas ao arbitramento do lucro, a decadência dos períodos lançados em função da contagem do prazo regida pela regra do parágrafo 4º do artigo 150 do CTN e a aplicação da multa de ofício de 150%. A DRJ analisou as razões apresentadas pela contribuinte e concluiu pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito tributário lançado. Eu transcrevo aqui a ementa do acordo. Cientificada da decisão, a interessada apresentou, só a empresa ex-Toner apresentou o recurso voluntário. Também consta dos autos a ciência dos responsáveis solidários, Rodrigo Belato e Inácio José. Só que estes não apresentaram recurso voluntário. No seu recurso, a empresa não apresenta novos argumentos, enfatizando que teria ocorrido erro em procedendo no julgamento da impugnação e definição errônea do lançamento. Quanto ao erro em procedendo, resumindo, destaca que a DRJ não teria apreciado a prejudicial de mérito decadência antes de analisar o mérito
e que não teria se manifestado sobre os argumentos relacionados à tributação pelo lucro presumido. Quanto ao erro no lançamento, em suma, concentra-se os argumentos na seguinte discussão. Enfatiza a opção da empresa pela tributação pelo lucro presumido, discute aspectos relativos à aplicação da regra do parágrafo 4º do artigo 150 do CTN para a decadência, questiona a qualificação da multa, defendendo que não teria ficado comprovada a conduta que levasse à caracterização de fraude. Sobre o arbitramento, esclarece que os livros de área e razão não foram apresentados por terem sido perdidos em enchente, que em nenhum momento teria sido orientada a refazer sua escrita fiscal, que foi surpreendida pela fiscalização que teria afirmado que 2 anos seria tempo mais do que suficiente para refazer sua escrita fiscal, e que os demais livros estavam em poder da fiscalização. Apresenta os julgados do antigo Conselho de Contribuintes. Resumo, eu ainda trago aqui um resumo dos seus argumentos, onde eu destaquei aqui em amarelo, aqui, olha, ela aborda decadência, optou pela tributação com base no lucro presumido, questiona o lucro arbitrado e a multa de 150%. Esses argumentos serão melhor explorados aqui no meu voto. Eu transcrevo aqui os pedidos formulados e ao relatório, presidente. Ok. Só quem recorreu foi a empresa, né? Só a empresa. Tranquilo. Só a empresa. Pode seguir, por favor. Sim. No conhecimento, eu destaco novamente essa questão, que só houve que somente a empresa Extoner apresentou o recurso, que os responsáveis solidários listados no processo não apresentaram recurso, cumpre os demais requisitos, então tomo conhecimento do recurso voluntário interposto pela empresa Extoner. Só corrigir aqui. Vamos lá. Na preliminar de nulidade. Em seu recurso, a contribuinte alega que teria ocorrido erro em procedendo no julgamento da impugnação, destacando que a DRJ não teria apreciado a prejudicial de mérito, decadência, antes de analisar o mérito, e que não teria se manifestado sobre os argumentos relacionados à tributação pelo lucro presumido. Aí aqui eu cito aquela questão do artigo 59, incisos 1º e 2º do PAF, menciona que o acórdão da DRJ foi emitido por pessoa competente, fica claro pela leitura dos autos que a DRJ teceu considerações sobre o mérito em conjunto com a análise da decadência, por considerar que certas considerações já serviriam de base para a apuração dos valores lançados. Aí eu reproduzo aqui o trecho. Adicionalmente, a adoção deste procedimento não trouxe qualquer prejuízo para o contribuinte, tendo em vista que se encontra claro na decisão recorrida que o motivo de ter sido aplicada a regra de decadência do artigo 173, inciso 1º do CTN, em detrimento do parágrafo 4º do artigo 150 do mesmo Código, foi a configuração de fraude, caracterizada, aqui eu reproduzo, pela entrega de declarações inexatas da IPJ e DCTFs, mesmo tendo o conhecimento e a possibilidade de informar os valores corretos, pela omissão de receitas, a elaboração de representação fiscal para fins penais e a aplicação da multa qualificada. Neste caso, a opção da tributação pelo lucro presumido não seria relevante para a formação da convicção da autoridade julgadora. Transcrevo esses trechos do acórdão. Observa-se ainda, pela análise das peças de defesa, incluindo o recurso voluntário. Acho que não precisa ler, né, presidente? Eu pulei aqui. É porque eu resumi. Aqui. Observa-se ainda, pela análise das peças de defesa, incluindo o recurso voluntário, que a contribuinte articulou perfeitamente a sua defesa, não demonstrando qualquer dúvida quanto ao motivo que levou à aplicação do prazo decadencial previsto no artigo 173, inciso 1º do CTN. Assim, não ficou caracterizada nos autos nenhuma violação aos princípios da ampla defesa do contraditório, de modo que rejeita a preliminar de nulidade arguída pela contribuinte. Ok. Alguém tem alguma divergência quanto a esse ponto? Então pode prosseguir. Vamos lá. Prejudicial de mérito e decadência. Neste ponto, a controvérsia gira em torno da regra decadencial aplicável ao caso, a prevista no artigo 140, parágrafo 4º, ou a do artigo 173, inciso 1º, ambos do CTN.
Aí aqui eu cito o que dispõe o artigo 173, inciso 1º, logo a seguir, que é de conhecimento de todos, logo a seguir o artigo 150, parágrafo 4º, aqui na página seguinte. No julgamento do recurso especial, número tal, submetido à sistemática do recurso repetitivo, a primeira sessão do STJ fixou o entendimento de que a aplicação do artigo 150, parágrafo 4º do CTN é restrita aos casos de 1. Tributo sujeito à homologação. 2. Quando tem havido antecipação do seu pagamento. 3. Desde que não esteja comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Assim, desde que atendidos os demais quesitos, o artigo 150, parágrafo 4º, somente é aplicável no caso de existir pagamento parcial do tributo. Inexistindo antecipação do pagamento, aplica-se a regra geral do artigo 173 na contagem do prazo decadencial. A contribuinte defende a aplicação da regra prevista no parágrafo 4º do artigo 150 para a decadência por entender que havia optado pela tributação pelo lucro presumido, que se trata de lançamento por homologação e que teria feito recolhimento de tributos no período. A DRJ, por sua vez, aplicou a regra prevista no artigo 173, inciso 1º do CTN, entendendo que estariam presentes elementos caracterizadores de fraude. A contribuinte apresentou declarações inexatas, eu já até havia mencionado, com informações erradas, DIPJ e DCTF, mesmo que fossem conhecidos os valores corretos, houve omissão de receitas. Inicialmente, deve ser destacado que o lançamento por homologação ocorre quanto aos tributos, cuja legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento, sem prévio exame da autoridade administrativa. Aí eu reproduzo aqui o caput do artigo 150 do CTN. Sobre a responsabilidade por apurar o tributo no lançamento por homologação, Paulsen destaca que é o contribuinte quem apura e paga o tributo, cabendo ao fisco simplesmente chancelar tal apuração quando a entenda correta, mediante homologação expressa ou tácita. Ainda sobre a responsabilidade para detalhar as informações, Marins menciona que tanto no lançamento por declaração como no lançamento por homologação, quem de regra cumpre o encargo de registrar detalhadamente as condições de incidência tributária, minudenciando seus efeitos, é o próprio cidadão contribuinte. Pela análise dos autos, verifica-se que no presente caso, houve pagamento parcial do tributo, DARF de folhas tais. No entanto, a contribuinte apresentou DIPJ com valores zerados na ficha 14A, apuração do imposto de renda sobre o lucro presumido, e 18A, cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, folhas 56 a 64. Logo, a contribuinte não demonstrou nas declarações apresentadas o montante e o tipo de receita oferida, nem os valores correspondentes à CSLL e ao IRPJ apurados no período. Além disso, consta do termo de verificação fiscal que a contribuinte não declarou débitos de IRPJ e de CSLL na DCTF. Intimada, em 11 de novembro de 2009, a apresentar os livros Diário e Razão ou o livro Caixa, que poderiam ser utilizados para confirmar os valores apurados devidos no ano calendário de 2006, a contribuinte informou que estes foram perdidos em enchente, ocorrida em fevereiro de 2008. Reintimada em outubro de 2011, quase 2 anos depois, a contribuinte não apresentou os livros. Assim, apesar de a interessada ter efetuado pagamentos de RPJ e de CSLL, transmitiu DIPJ e DCTF com valores zerados. Não apresentou os livros Razão e Diário, nem o livro Caixa, mesmo depois de um prazo razoável para efetuar a escrita fiscal. Adicionalmente, a própria contribuinte entregou à fiscalização da Receita Federal as guias de informação e apuração do ICMS apresentadas à Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, as guias, né? E no livro apresentou as guias e o livro de ICMS, que continham informações sobre receitas auferidas no período, bem como outros livros, tais como livros de registro de saídas e livros de apuração do IPI, o que permitiu que o arbitramento do lucro, que será tratado com mais detalhes no mérito, fosse feito com base em receita conhecida. Comprovado que a contribuinte omitiu informações nas declarações apresentadas à Receita Federal, incluindo valores relativos às receitas auferidas e apuração do IRPJ-CSLL,
além de não ter apresentado documentos de sua escrita fiscal que possibilitassem a verificação destes valores, mesmo após um período de quase 2 anos da primeira intimação, ficou configurada fraude no presente caso, cujo conceito está disposto no artigo 72 da Lei 4.502 de 1964. Transcrevo o dispositivo. Portanto, a configuração de fraude afasta a aplicação da regra de decadência, contida no artigo 150, parágrafo 4º do CTN, devendo ser aplicada a regra geral do artigo 173, inciso 1º, ambos do CTN, que determina que o prazo se inicia a partir do primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Dessa forma, como a contagem do prazo se iniciou em 1º de janeiro de 2007 e o lançamento foi lavrado em 27 de novembro de 2011, não há que se falar em decadência para qualquer dos períodos lançados no auto de infração, quaisquer, né? Aí seria isso, presidente. A relatora está rejeitando a alegação de decadência. Alguém tem alguma consideração, divergência? Não? Só eu vou pelas conclusões, porque eu entendo que nesse caso houve sonegação e não fraude, mas a conclusão é a mesma. O André e o Paulo, desculpa, mas eu também, só um apontamento, que você fala aqui que a DRJ, a DRJ aplicou a regra prevista no 173, mas... Não aplicou não, ela manteve, né? E o que você traz aqui, eu estava dando uma olhada no termo de verificação fiscal, é a acusação fiscal, e não a DRJ só confirmou o que a fiscalização tinha dito, sabe? Então, só para... Que não é ela que aplica. Sim. Uhum. Entendeu? Eu fiquei... Na hora que eu li isso, eu falei, gente, mas a DRJ inovou, aí não. Ela está replicando o que a coisa fez, entendeu? Pior que você lê e não percebe. Você tem razão. Obrigada pela observação. Vou adequar. Presidente, eu concordo com o Ricardo, tá? Eu acho que aqui é sonegação e não fraude, mas tudo bem que isso é cosmético, mas até os... Então, você vai votar pelas conclusões também, Gustavo? Ricardo e Gustavo, então. Eu também concordo. Também? Tá, ok. Na verdade, eu usei o termo que estava na acusação. Eu nem prestei muita atenção, mas tudo bem. Vamos lá, Pode então? Pode continuar, André. Da representação fiscal para fins penais. Em diversos momentos, a contribuinte menciona a representação fiscal para fins penais, objetos do PAF de final 58, apensados ao presente dos autos. No entanto, nos termos denunciados da súmula CARF número 28, este colegiado não é competente para se pronunciar a respeito de eventuais controvérsias referentes a este tipo de processo. Dessa forma, não serão abordadas questões específicas sobre a representação fiscal para fins penais. Seguir? Mérito. O crédito tributário lançado se refere à exigência do IRPJ e da CSLL, devidos no ano calendário 2006, no valor total de 286 mil, incluindo multa de ofício de 150% e juros de mora. Deste montante, 189 mil corresponde ao IRPJ e 96 mil ao CSLL. No mérito, a contribuinte concentra esses argumentos nas discussões relativas ao arbitramento do lucro e à aplicação da multa de ofício de 150%. Arbitramento do lucro. O arbitramento não é penalidade, eu acho que posso pular isso, né? No presente caso, a interessada, optante pelo lucro presumido, deixou de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da escrituração comercial e fiscal, mesmo após um período de quase 2 anos da primeira intimação, enquadrando-se na hipótese de arbitramento do lucro prevista no artigo 503, inciso 3º do RIR, vigente à época do RIR 99, vigente à época dos fatos. Os fatos que motivaram o arbitramento do lucro encontram-se bem configurados no termo de verificação fiscal, conforme trechos destacados a seguir. Que, com o termo de início de fiscalização, lavrado em 11 de novembro, a empresa foi intimada a apresentar a seguinte documentação, cito novamente. Já havia mencionado isso no relatório, né, já havia relatado. Que a documentação foi toda apresentada no período de 23 de novembro de 2009 a 3 de dezembro,
com exceção dos livros Diário e Razão, já havia também mencionado. Que em 13 de outubro, por meio do termo fiscal número 11, Ciência via Postal, a contribuinte foi novamente intimada a apresentar os livros Diário e Razão, tendo sido cientificada que a não apresentação acarretaria no arbitramento do lucro da empresa, que a empresa não apresentou os livros requisitados. No mesmo TVF, são destacados os seguintes fatos sobre as informações contidas nos sistemas da Receita Federal. Não foi apresentada da IPJ, informando que para o ano 2006 o regime... que foi apresentada da IPJ, informando que para o ano calendário 2006 o regime de tributação do lucro adotado foi o lucro presumido, que as informações sobre receitas nessas da IPJ estavam zeradas, que não foram declarados os débitos a título de RPJ e CSLL nas DCTFs relativas ao período fiscalizado, que o contribuinte realizou recolhimento a título de RPJ e CSLL. Portanto, tendo como base de cálculo as receitas omitidas pelo contribuinte, acrescida de 20% no caso do IRPJ, os valores apurados foram objeto de lançamento de ofício do IRPJ relativo ao período auditado de 2006, por parte dessa fiscalização pela lavratura do auto de infração reflexo SLL. O acordo da RJ conclui pela manutenção do crédito tributário com base nos mesmos argumentos. Eu nem sei, tudo repete aqui bastante. Acho que pode falar. Acredito que sim. Está tudo muito... Já está claro. Perfeito. Como base de cálculo do lucro arbitrado, foram utilizadas as informações contidas... também já está falando aqui, né? Qual foi a base de cálculo do lucro arbitrado, que foram os outros livros que a contribuinte apresentou. Dos valores apurados a partir das receitas omitidas, foram deduzidos os montantes correspondentes aos pagamentos realizados pela contribuinte a título de RPJ e de CSLL por meio de DARF. Verifica-se, portanto, que o lançamento foi lavrado com base em receita conhecida, de acordo com a legislação que disciplina a apuração de RPJ e CSLL, pela sistemática do lucro arbitrado para contribuintes optantes pelo lucro presumido, tendo sido considerados, inclusive, os pagamentos efetuados na sistemática do lucro presumido na constituição do crédito tributário. Desse modo, o crédito tributário deve ser mantido. Quanto à auto-infração do CSLL, não havendo aspectos específicos a serem apreciados, aplica-se o decidido em relação ao lançamento do IRPJ, formalizado com base nos mesmos elementos fáticos. A conselheira está negando provimento ao recurso voluntário quanto ao arbitramento. Alguém diverge? Não? Então pode prosseguir. Em relação à multa de ofício. Para fatos geradores ocorridos entre 1º de janeiro de 2006, é porque aqui teve uma mudança na legislação, né? É por isso que eu estou enfatizando isso. A 31/2 de 2006, a qualificação da multa com aplicação do percentual de 150% está prevista no artigo 44, inciso 2º da Lei 9.430. Na redação atual, aqui era artigo 44, inciso 2º. Na redação atual, mudou para o artigo 44, parágrafo 1º, mas permanece a mesma previsão. Só que tem que na atual tem que estar comprovado dolo, fraude, conluio, né? Não é isso? Né? Os artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502. No presente caso, conforme tratado na preliminar de mérito, vou repetir de novo, presidente, ficou configurada, eu coloquei conduta fraudulenta, né? Vocês me falaram que seria sonegação, né? Reproduz o trecho dessa própria decisão contido naquela preliminar, que eu já falei várias vezes aqui para os senhores. Portanto, deve ser mantida a aplicação do percentual de 150% para a multa de ofício. Agora, se me permitirem, eu acrescentaria aqui realmente a sonegação, né? Que como eu me baseei muito no que estava escrito aqui no termo de verificação fiscal, aí eu adequaria para sonegação, o que configura, seria uma conduta fraudulenta, visando sonegar os tributos devidos ao fisco, e dificultar, não é isso não, Gustavo? E dificultar a fiscalização. É porque a fraude e a sonegação têm, inclusive, dispositivos distintos, né? A sonegação está no 71, a fraude está no 73. Então, assim, correto, do ponto de vista técnico, é a sonegação, porque ele deixou de informar, prestar as informações.
A fraude pressuporia aí uma prática para tentar dissimular a ocorrência daquele fato. Se vocês concordarem, eu adequo a argumentação para a sonegação, porque eu acho que é o mais correto mesmo. Pode ser? A descrição, né, do fato está feita pela autoridade fiscal e, de qualquer forma, já estaria enquadrado lá, né, dentro dos 3 dispositivos. Perfeito. Então, eu mantenho a multa de ofício. Todo mundo concorda, então, com a manutenção dessa multa? Sim. Diante do exposto, voto em rejeitar a preliminar de nulidade, rejeitar a prejudicial de mérito e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Ok. Então, decisão por unanimidade de votos. Né, os conselheiros Ricardo, Gustavo e Sérgio votaram pelas conclusões da relatora quanto à análise da prejudicial de decadência. Mas isso ela vai adequar, né? Então. Ela vai adequar, eu posso tirar as conclusões. Eu não preciso votar a conclusão. Ok, então eu vou tirar essa parte. Você vai adequar desde lá de cima, André, então? Sim. O mais lógico, né? Tudo bem, tranquilo. Então, 100 votos pelas conclusões. Item 61 da pauta, recorrente Vanderlúcia de Deus Alves, relator conselheiro Ricardo Marozzi. Ok. Vamos lá. Bom, estamos aqui diante de um caso em que a decisão recorrida descreveu, no sentido de se trata de auto de infração, de crédito tributário no montante de 2.977.000 aproximadamente, distribuído pelos 4 tributos, conforme está aí nesse quadro. E juros, multa. O autuante arbitrou lucro da autuada no ano calendário de 2010 em virtude da falta de apresentação dos livros e documentos da sua escrituração. O valor apurado em virtude de confronto entre as receitas declaradas na DIPJ e as receitas informadas pelo contribuinte na declaração periódica de informação apresentada à Secretaria de Fazenda do Estado de Goiás. Em sequência, no relatório fiscal, o autuante apresenta a motivação dos lançamentos, que a empresa fiscalizada teve ciência, em 12 de março de 2014, do termo de início, solicitando, entre outros documentos, os livros de apuração de CMS e ISS. Tendo em vista o não atendimento, foi lavrado o termo de reintimação fiscal número 2, cuja ciência ocorreu em 24 de março de 2014. O contribuinte solicita uma prorrogação de 45 dias para atender, sob a alegação de que estaria próximo do prazo de entrega de declaração. Neste ponto, frisa o autuante que esta fiscalização é em relação aos fatos geradores ocorridos em 2010, e, portanto, sem vinculação com o ano de 2013, que seria aquele que estaria prestes do prazo da entrega da declaração. Foi lavrado o termo de constatação e intimação número 3, negando o prazo de prorrogação e intimando o contribuinte a atender os itens do termo de início. Ciência deste último termo ocorreu em 2 de abril de 2014. Depois foi lavrado um novo termo de reintimação fiscal, cuja ciência ocorreu em 2 de maio de 2014, também não atendido. Foi lavrado novo termo de reintimação número 5, também não atendido até o momento da lavratura do auto. Dessa forma, ficou sujeito ao arbitramento dos lucros, conforme previsto no artigo, no inciso 3º do artigo 530 do RIR. Conforme fartamente demonstrados na DPI, que é aquela de Goiás, e notas fiscais eletrônicas, em comparação às DCTF apresentadas, houve insuficiência no recolhimento dos tributos objetos desta fiscalização. Atribuiu-se responsabilidade solidária à senhora Vanderlúcia, né, que é uma empresa individual, né, por ela proprietária da empresa. Na impugnação, alegou-se que, embora a impugnante não houvesse localizado os livros, não teve por parte do fisco a concessão do prazo razoável para apresentá-los. O fisco deixou de considerar a condição de empresa de pequeno porte, integrante do Simples Nacional, que, segundo preceitos constitucionais, deve receber do Estado tratamento beneficiário e diferenciado. As informações extraídas do cadastro do fisco estadual não foram confrontadas pela autoridade fiscalizadora com outros elementos, tais como a auditoria de estoques, toma de notas, cupons fiscais, a fim de certificar-se acerca da veracidade das informações obtidas pelo empréstimo do ente estadual.
para se considerar que a receita bruta seja conhecida e é indispensável que a mesma esteja devidamente comprovada através de documento hábil e idôneo, que, nesse caso, são as notas fiscais ou cupons fiscais. As DPI, supostamente emprestadas pelo fisco estadual, não continham sequer autenticidade, muito menos certeza quanto ao valor real do faturamento. O artigo 533 do RI dispõe que o lucro arbitrado, quando não conhecida a receita bruta, será determinado através de procedimento de ofício, mediante a utilização de uma das 8 alternativas de cálculo que enumera. A autuação se deu com base em informações transferidas pelo fisco estadual através de meras cópias de planilhas eletrônicas, desacompanhadas de qualquer documento que ateste que os dados ali registrados também tenham como origem informações prestadas pelo impugnante ou representam efetivamente a sua receita bruta. As informações também não se submeteram na esfera estadual ao exercício do contraditório. A fiscalização deixou de proceder à exclusão do ICMS para fim de determinação da receita bruta. O ICMS cobrado do adquirente não constitui faturamento ou receita. O imposto de renda da pessoa jurídica e a contribuição social são aferidos por presunção mediante a aplicação do percentual que supostamente apresenta margem de lucro sobre o faturamento. Não se pode ter conceito diametralmente oposto para a mesma matéria. O faturamento deve representar a mesma grandeza econômica. A qualificação da multa de ofício somente tem lugar quando restar comprovada a presença de dolo, fraude ou simulação, o que não ocorreu no presente caso. E que o juros Selic sobre a multa não pode prevalecer. Bom, a DRJ considerou tudo improcedente, alegando basicamente que será arbitrado o lucro do contribuinte que regularmente intimado deixar de apresentar à autoridade tributária os livros de documentos de sua escrituração comercial e fiscal. Deve-se entender por receita conhecida não só a declarada pelo contribuinte, mas também aquela apurada pelo fisco a partir de informações coletadas durante a ação fiscal. É lícito ao fisco tomar como receita tributável no arbitramento os valores informados ao fisco estadual pelo próprio contribuinte, como sendo na sua própria receita. Os impostos não integram a receita bruta são somente os impostos que não integram a receita bruta são aqueles não cumulativos cobrados destacadamente do comprador ou contratante e dos quais o vendedor dos bens ou prestador de serviços seja mero depositário. A reiterada apresentação de declarações à Secretaria da Receita Federal com valores zerados ou com valores da receita significativamente inferiores aos apurados em ação fiscal demonstra o inequívoco intuito de fraude sujeito ao infrator da multa de ofício qualificado. É legítima a incidência de juros de mora à taxa Selic sobre o valor da multa de ofício proporcional. Bom, inconformada, a empresa apresentou recurso voluntário, essencialmente repete as alegações contidas na impugnação. Acrescenta, no entanto, as seguintes ponderações. Não levantou qualquer preliminar de nulidade do auto de infração. Reconhece que a jurisprudência administrativa não possui efeito vinculante, mas servem como paradigmas aptos. Mas serve, né? Serve como paradigma apto a reiterar os seus argumentos e não pode ser desconsiderada. Em momento algum se recusou a apresentar seus documentos contábeis e fiscais. Tampouco informou sobre a inexistência de livros, apenas solicitou a concessão de prazo razoável. O fisco foi, no mínimo, precipitado ao arbitrar o lucro, porque este já era conhecido através da DPJ. A jurisprudência entende que o fisco não pode arbitrar nos casos em que existem elementos hábeis a demonstrar o lucro oferido. Haveria que se comprovar a imprestabilidade da escrita, a sua efetiva inexistência ou a recusa no seu fornecimento. Os elementos constantes das informações prestadas ao Estado de Goiás são adequados apenas para o lançamento do ICMS. O Poder Judiciário também tem repelido o uso da prova emprestada. Doutrina e jurisprudência já abarcaram a tese de que o ICMS deve ser excluído das bases de cálculo do PIS e da COFINS. Da mesma forma, a jurisprudência entende que o ICMS não compreende o conceito de receita bruta para fins de aplicação dos lucros presumido e arbitrado. As divergências de valores contabilizados e informados em DPJ e DPI não são suficientes para a qualificação da multa. Se quisesse cometer fraude com o intuito de sonegar tributos, não teria prestado declarações ao fisco estadual. E, para a conduta da qual é acusada, já existe a multa de 75% e a súmula CARF 14 sedimenta tal entendimento. É o relatório. Posso prosseguir? Pode prosseguir. Bom, o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade. Com efeito,
A recorrente tem razão quando alerta que não levantou preliminar de nulidade do auto de infração. Entretanto, o fato de a decisão recorrida ter se manifestado sobre esse tema não a torna nula, nem prejudica a análise do feito nesta segunda instância. Quanto ao fato de a jurisprudência administrativa servir como paradigma para seus argumentos, isto não invalida o que foi dito acerca de a mesma não possuir caráter vinculante. É mera pauta argumentativa que pode ou não influir na convicção do julgador. Aliás, como se verá, boa parte deste voto está fundada em precedentes administrativos. No tocante aos demais questionamentos, não há muito mais a acrescentar, além daquilo que já foi assentado pela instância COP. O mais relevante será, então, enfrentar as questões adicionais trazidas com o recurso. A autuação foi promovida com base na sistemática do lucro arbitrado, porque a interessada não atendeu às diversas intimações para a apresentação dos seus livros contábeis e fiscais. O artigo 533 do RIR, então vigente, aprovado pelo Decreto 3.000, é absolutamente claro quanto à necessidade de se proceder ao arbitramento do lucro, quando o contribuinte deixa de apresentar tais elementos à autoridade tributária. A hipótese de imprestabilidade da escrita é outra, e não foi invocada pelo fisco. Dizer que, em momento algum, se recusou a apresentá-los ou informou sobre sua inexistência não altera essa circunstância. Dizer que o prazo concedido não foi razoável é ignorar o fato de que os elementos solicitados desde o início da fiscalização são documentos que já deveriam estar em sua posse. O que não é razoável é a sua não apresentação depois de tantas reintimações. A interessada também se equivoca ao afirmar que era possível inferir o lucro a partir da DIPJ. Ora, a cópia da DIPJ espontaneamente apresentada, folha 53 a 67, revela que a empresa havia optado pelo regime de lucro presumido. Não há qualquer informação acerca do lucro apurado pela contabilidade. Não há nenhuma evidência de elementos hábeis a demonstrar o lucro auferido para que se possa aplicar a jurisprudência administrativa reclamada. A utilização das informações fornecidas ao Estado de Goiás também não macula o feito. A fiscalização se utilizou dos valores informados pela própria contribuinte nos registros de saída das DPI apresentadas àquele Estado, folhas 80 a 91. Uma vez garantido o contraditório com a interposição da impugnação que instaurou o presente processo administrativo, nada obsta a utilização de prova emprestada obtida mediante convênio, segundo informação da própria recorrente. Tal é também o entendimento proferido nos seguintes julgados, trago alguns aí para o voto. Quanto à arguição de que a doutrina e jurisprudência já abarcava a tese de que o ICMS deve ser excluído das bases de cálculo PIS e da COFINS, de fato, há decisão do Supremo que favorece o entendimento recursal sobre o assunto, inclusive no âmbito dos chamados recursos extraordinários, como com repercussão geral, RS 74706. Nada obstante, até a presente data, ainda não se deu o seu trânsito julgado, considerando que houve um pedido de modulação dos seus efeitos por parte da União. Não se pode, portanto, nem reivindicar a aplicação da regra estampada no artigo 62, parágrafo 1.2b do anexo 2 do RICARF. Esse é o entendimento desta própria turma, como observado nos seguintes julgados. Trago aqui dois casos, um de 24 de julho de 2018 e outro de 17 de agosto de 2018. No que se refere à alegação de que o ICMS não compreende o conceito de receita bruta para fins de aplicação dos lucros presumido e arbitrado, e não existe qualquer manifestação semelhante do STF na sistemática de repercussão geral, nem mesmo em sede de recursos repetitivos no âmbito do STJ. Portanto, cumpre aplicar a expressa determinação legal, tal como estabelecido na competência desta Casa. Veja-se nesse sentido, artigo 62 do RICARF e das súmulas CARF número 2. Sobre a qualificação da multa, cumpre esclarecer o que foi anunciado pela instância COP, a saber, a empresa vem reiteradamente omitindo receitas em declarações apresentadas à Receita Federal. No ano calendário autuado, constatou-se que as receitas declaradas na DIPJ eram bastante inferiores àquelas informadas nas DIPJ que serviram de base para o lançamento. Ora, a constatação de que a receita declarada é substancialmente inferior à receita obtida, normalmente quando isto constitui prática reiterada, caracteriza a sonegação com a consequente imposição da multa qualificada. Neste sentido, veja os seguintes julgados, trago mais alguns aqui
para o caso. Portanto, a conduta constatada da autuação caracteriza a asignação, a sonegação prevista no artigo 71 da 4.502. A recorrente ainda invoca a aplicação da súmula 14. Confira-se aí o seu conteúdo que produz. O texto da súmula é claro. Ela não autoriza a qualificação da multa a partir e por si só da simples apuração de omissão de receita. Há, nesse sentido, a confirmação de que, para se fazer a qualificação, é necessária, entre aspas, a comprovação do evidente intuito de fraude, tal como estava previsto no texto vigente no inciso 2, artigo 44 da norma 430, que eu aí reproduzo. A Lei 11.488, no entanto, reconfigurou os dispositivos deste artigo, deslocando a hipótese de qualificação da multa para o parágrafo 1º. Apesar de o novo texto ter suprimido a menção à comprovação de evidente intuito de fraude, foi mantida a exigência de observância das figuras penais definidas no artigo 7.1, 2 e 3 da 4.502. Dentre elas, inclusive, a sonegação. Confira se está ali reproduzido. Por fim, no tocante à incidência dos juros de mora, a taxa Selic está. Esta, sim, é questão simulada no âmbito do CARF, artigo súmula 108, que eu reproduzo também. Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Então, o relator está negando o provimento, não foi feito por tópicos, mas aí a gente pode separar na votação se alguém tiver alguma divergência em relação a algum ponto específico. Alguém quer fazer algum esclarecimento, quer levantar alguma questão? Não? Fala, Flávio. Estou falando muito, né, Paulo? Mas é porque o Ricardo citou um precedente meu aí do antigo, né, lá de 2018, com relação ao ICMS, base de cálculo PIS/COFINS, e eu só reitero que eu mantenho essa posição, porque até hoje o Supremo Tribunal Federal não tem uma decisão definitiva sobre essa questão. E a questão do pedido de modulação, que pode ser deferido ou não, ela é muito relevante para mim, é muito cara nesse caso, porque aqui a gente está tratando de ano calendário de 2010, e o pedido de modulação da PGFN é exatamente para abarcar períodos, esse período entraria no pedido de modulação. Então, seria muito temerário a gente aplicar um precedente que não transitou em julgado e depois vir o STF modular os efeitos e falar que a decisão dele vai valer a partir de 2016, ou seja, a gente estaria aplicando um precedente que nem se aplicaria esse ano calendário. Então, o problema todo está no STF, que não julga os embargos de declaração, esse é o maior problema tributário hoje do Brasil para mim, e a gente, infelizmente, aqui a gente está de mãos amarradas enquanto ele não definitivamente decidir essa questão. Então, só para dizer que eu mantenho a minha posição lá de 2018, tão somente que o STF ainda não se manifestou de forma definitiva. Tá? Perfeito. Vamos fazer a votação, Gustavo? Pode ser? Ou... É só para acrescentar uma coisa em relação ao provimento do ICMS, presidente. Tranquilo. É só porque eu, na verdade, eu não tenho nem pontuado, porque eu estava muito incomodado com essa história de não aplicar o precedente, mas o fato é que, principalmente em casos como esse, em que o Ricardo está relatando, ainda que se fosse possível aplicar o precedente, não há elementos para você verificar se houve sequer incidência do ICMS ou recolhimento do ICMS. E tem um outro fator que a gente ainda nem sabe como descontar o ICMS. Se vai ser do valor destacado, se vai ser o valor por dentro. Tá? Você tem uma sucessão de fatos que ainda justificam a não aplicação desse precedente. Perfeito. Então, conselheiro Gustavo, como é que você vota? Com o relator. Andréa? Eu acompanho o relator, presidente. Flávio? Com o relator, presidente. Pilcio? Também acompanho, presidente. Sérgio? Com o relator. Fabiano? Acompanho também. Ainda que essa discussão do STF cause um incômodo, se fosse um processo civil, a gente poderia aplicar mesmo sem o trânsito em julgado, mas aqui no processo administrativo não tem como. Além de não ter os elementos, como acho que eu estava bem pontuando. Verdade. Eu também acompanho o relator. Eu achei que só fiz a votação porque eu achei que poderia surgir alguma divergência por conta dessa questão aí do ICMS. Então, por unanimidade de votos, acordo nos membros do colegiado de negar provimento ao recurso voluntário nos termos do relatório e voto do relator. Nós temos 2 processos ainda agora à tarde, um do Flávio, que é o item 62, e um da minha relatoria, que é o item 73.
Pode dar continuidade aí, ou alguém quer? Tranquilo, então. Tem 62 aí, Flávio. Posso começar, presidente? Recorrente MCD, comércio e representação. Pode começar. Estrear aqui minha relatoria sobre a sua presidência, não tinha relatado nada até então. Vamos lá. Trata-se, o presente processo, de autos de infração lavrados em fase do contribuinte MCD, hora recorrente, através dos quais o agente atuante constitui o crédito tributário de RPJ, contribuição social, PIS, COFINS, referentes ao ano calendário de 2000. A acusação fiscal, consubstanciada no termo de constatação de florestal, está arrimada em 2 pontos, quais sejam omissão de receitas e glosa de despesas incorridas pelo contribuinte naquele ano calendário. No que tange a omissão de receitas, a fiscalização afirma que não foram contabilizados. Mas isso mesmo. Omissão de receitas, a fiscalização afirma que não foram contabilizadas despesas operacionais pelo contribuinte, por isso, aquela omissão estaria caracterizada nos termos do artigo 24 da 9249. Aí, veja-se nesse sentido que constou do termo de constatação fiscal. Aqui é aquela presunção, gente, de omissão de receitas quando não se contabiliza despesas, tá? Ela expressa lá no RIR. Das verificações efetuadas confrontando os extratos bancários da circularizada Socinter com as contas contábeis Caixa e Banco, escrituradas pela fiscalizada MCD, constatou-se que os depósitos afirmados recebidos pela fornecedora Socinter de adiantamento, por conta de adiantamentos pela fiscalizada MCD, elencados na planilha tal, parte integrante do presente processo, no montante de 385 mil, não constam como saída de valores na escrituração da fiscalizada, com coincidência de datas e valores, conforme cópias do livro-razão da conta Caixa e das contas bancos constantes nas folhas tal. Já com relação à glosa de despesas, o agente atuante consignou que, em que pese intimado para tanto, o contribuinte não conseguiu comprovar despesas contabilizadas no montante de 1.889.000, apontando como infringido o artigo 249, 1 e 251, 299, 300 e 926 do RIR. De acordo com o termo de constatação fiscal, após ser intimado para comprovar as despesas operacionais lançadas em sua contabilidade, o recorrente afirmou que, no que tange os documentos de suporte relativo aos lançamentos contábeis realizados nas contas e despesas, a MCD esclarece que tais lançamentos contábeis podem ser igualmente suportados pelos extratos bancários, não apresentando os referidos documentos comprobatórios. Devidamente intimado da lavratura dos autos de infração, o recorrente apresentou impugnação administrativa, argumentando, tal como consta no acordo recorrido, o seguinte. Aí, presidente, acho que eu vou saltar isso aqui, porque eu vou explorar isso melhor no voto. Ao analisar os argumentos e os documentos apresentados pela recorrente, a DRJ do Rio entendeu por bem julgar como improcedente o apelo, tendo o acordo recebido o seguinte emenda. Aí eu transcrevo. Não concordando com a decisão proferida pela turma de julgamento ACO, o recorrente, ao ser intimado do teor do acordo recorrido, apresentou o recurso voluntário, no qual argumenta, em sede preliminar, pela possibilidade de juntada de provas após a apresentação da impugnação administrativa. No mérito, repiso os argumentos apresentados no apelo. Impugnação, que deu ensejo ao presente processo administrativo tributário. Ato contínuo, os autos foram distribuídos a este relator para julgamento. Posso ir em frente? Pode prosseguir. Bem, o recurso é tempestivo, eu cito as folhas aqui, como de praxe, e ele cumpre os demais requisitos de admissibilidade. Bem, da preliminar de nulidade do acordo recorrido. Em sede preliminar, no apelo analisado, o recorrente se manifesta e discorre sobre a possibilidade de o contribuinte, no processo administrativo, juntar aos autos documentação comprobatória a qualquer momento, tendo em vista o princípio da verdade material. Ocorre que, em que pese este relator ter uma inclinação no mesmo norte defendido pelo recorrente, no que tange a produção das provas e a necessidade de busca da verdade material, não se verifica qualquer unidade do acordo recorrido no presente caso. Explica-se. No recurso voluntário, o recorrente alega que a turma de julgamento ACO, ao proferir a decisão recorrida,
teria incorrido em nulidade na medida em que teria deixado de analisar os extratos bancários que foram fornecidos pelas instituições bancárias em momento posterior à apresentação da impugnação administrativa. Alega nesse sentido que teria ocorrido um motivo de força maior, nos termos do artigo 16, parágrafo 4º, alineado do decreto 7235, porque a não juntada dos documentos aos autos com a impugnação se deu por atraso na entrega dos extratos pelos bancos. Em primeiro lugar, não se pode concordar com a alegação de que houve motivo de força maior para a não entrega dos extratos bancários obtidos junto às instituições financeiras. Como se depreende dos autos de infração, o recorrente foi intimado no dia 3/5/2005, sendo iniciado o prazo para a apresentação da impugnação administrativa no dia 4/5/2005. Entretanto, como se depreende dos documentos juntados pelo próprio contribuinte nos autos, folhas tais, as cartas enviadas às instituições financeiras só foram emitidas no dia 31/5, ou seja, não há dúvida que houve desídia do contribuinte na obtenção das provas que entendia como necessárias para comprovar suas alegações, já que a solicitou quase ao final do prazo para a apresentação da impugnação. Com ressaltar neste ponto que na carta enviada ao Banco Itaú, folhas tal, consta a informação de que os documentos foram solicitados no dia 31/5 e que a previsão de atendimento do requerimento do então cliente da instituição bancária seria no dia 8/6. Assim, é patente que, caso os extratos tivessem sido solicitados em uma data próxima ao recebimento das estimações dos autos de infração, provavelmente teriam sido fornecidos dentro do prazo para apresentação do apelo inicial. Desta feita, não se pode admitir a alegação de força maior, quando a documentação juntada aos autos demonstra que, em verdade, os documentos não foram apresentados com a impugnação administrativa pelo atraso do contribuinte em fazer as respectivas solicitações às instituições financeiras. De toda forma, independentemente de se considerar a existência de força maior, a documentação juntada pelo recorrente de forma intempestiva, mesmo que aceita para a busca da verdade material, não teria o condão de comprovar suas alegações. É que, aos olhos do contribuinte, os extratos bancários apresentados poderiam comprovar que houve a efetiva saída dos valores referente às despesas que foram glosadas pela fiscalização. Todavia, como será demonstrado a seguir, a discussão posta nos autos, neste ponto, não se refere ao efetivo pagamento das despesas contabilizadas pelo recorrente. A acusação fiscal não é sobre eventual ausência dos pagamentos realizados contabilizados como despesas, e sim sobre a não comprovação, com documentação e a idônea das despesas incorridas. Desta feita, a falta de análise dos extratos bancários juntados intempestivamente pelo recorrente, independentemente da motivação, não acarretou em qualquer impedimento ao direito de defesa, não podendo se falar em nulidade do acordo recorrido. Portanto, rejeita-se a preliminar de nulidade. Não sei se todos entenderam, mas eu quis enfrentar tudo que ele falou. Flávio, só uma dúvida só. A primeira infração não tem a ver com essa questão dos pagamentos, não? Porque eu vi que assim... Não, o que ele quer, Paulo, é o seguinte, vocês vão entender na discussão, o que ele queria comprovar com os extratos bancários é que as despesas incorridas que foram glosadas... Tá, que é a segunda infração. Porque foram duas infrações. Ele pagou, saiu do caixa dele. Ok. Para mim, isso não é, a fiscalização não contesta pagamento, não contesta ausência de pagamento, melhor dizendo. Ele contesta que você não apresentou documentação. É isso, essa não, eu vou enfrentar, mas não tem nada a ver com as despesas. A discussão das despesas, ele até tenta provar com as demonstrações contábeis, mas enfim, eu vou abordar isso na frente. Alguém discorda da posição do relator? Não? Então, rejeitar preliminar de nulidade, o mérito. Vamos lá. Da omissão de receitas. Porque é uma omissão de receitas que... Não, omissão de despesa que acarreta omissão de receita, né? Nos termos da acusação fiscal, foi imputada a prática de omissão de receitas pelo contribuinte, nos termos, entre outros dispositivos legais, do artigo 281.2 do então vigente RIR 99, que tinha a seguinte redação. Aí eu transcrevo. O agente autuante, no trabalho de fiscalização realizado, identificou que vários adiantamentos realizados a um fornecedor do recorrente, Sul Comércio Internacional, não foram contabilizados pelo contribuinte. Nesse sentido, transcreve mais uma vez o trecho da acusação fiscal. É isso que eu transcrevi lá em cima no relatório. O recorrente, desde a peça inaugural, se defende argumentando que não pode ser responsabilizada pelo
pela forma como procedeu a sua fornecedora em sua escrituração contábil. Nesse sentido, afirma que houve a contabilização daqueles adiantamentos, mas que a fiscalização teria deixado de localizá-los porque não haveria uma coincidência, em especial de datas, com a contabilização de sua fornecedora. A DRJ do Rio, ao analisar o apelo inicial do recorrente, em um primeiro momento, refutando as colocações da impugnação administrativa, deixou claro que, no item 5 do termo de verificação fiscal, o autuante diz, como já aventado no parágrafo 11 acima, ter constatado, após confrontar os extratos bancários da Socinter com as contas de caixa e banco escrituradas pela autuada, que os depósitos da Socinter, que a Socinter afirma ter recebido por conta de adiantamento da impugnante, não constam como saídas de valores na escrituração desta, com coincidência de datas e valores, conforme cópias do seu livro Razão da conta Caixa e das contas bancos. Por outro lado, a turma de julgamento ACO, ao analisar os documentos juntados pelo recorrente, demonstrou que eles não seriam suficientes para desconstruir as ilações da fiscalização, em especial porque não se identificou, nas mais de 1.000 folhas juntadas nos autos, qualquer elemento que pudesse ratificar as alegações lançadas em sede de impugnação administrativa. Veja o que constou do acordo recorrido. Eu acho que aqui não preciso citar que ela analisou os documentos. O que se depreende do trecho acima é que, da análise da documentação apresentada pelo recorrente, a DRJ não encontrou qualquer elemento que pudesse refutar a acusação fiscal. No recurso voluntário apresentado, em que parece ter sido alertado pela insuficiência das provas, em especial por não ter apontado quais os elementos constantes daquelas provas poderiam, de alguma forma, desconstruir a acusação fiscal, o recorrente não trouxe nada de novo. Apenas argumentou pela conversão em diligência do julgamento para que tal documentação fosse analisada por técnicos contábeis especializados, os quais poderiam dar fim a quaisquer divergências de entendimento. Ora, não se pode concordar com o recorrente. De pronto, não há que se falar em conversão do julgamento em diligência na medida em que esta só se mostraria factível se houvesse, de alguma forma, dúvida dos julgadores quanto à documentação apresentada, ou se essa tivesse que ser confrontada com outra documentação não acostada aos autos. Contudo, no presente caso, a análise da documentação apresentada não mostra qualquer indício de comprovação das alegações do recorrente. O que se depreende dos documentos de folhas 555 a 1050 é que o contribuinte não conseguiu demonstrar que os adiantamentos efetuados para a empresa Socinter, listados pela fiscalização às folhas tal, foram devidamente contabilizados. Da análise daquela documentação, este relator não conseguiu identificar qualquer relação entre os lançamentos contábeis do contribuinte e os adiantamentos realizados ao fornecedor. De fato, verificando-se, por exemplo, o razão analítico do período juntado às folhas 992 e seguintes, identificou alguns lançamentos realizados em nome da empresa Socinter. Entretanto, nenhum deles se refere aos pagamentos listados pela fiscalização, não se mostrando, por isso, suficientes para comprovar as alegações do contribuinte. Deve-se pontuar, por outro lado, que o recorrente, mesmo alertado pela DRJ, pela falta de apontamento dos lançamentos contábeis que pudesse refutar as relações de fiscalização, não se deu ao trabalho, no recurso voluntário, de demonstrar quais seriam os lançamentos que comprovariam que houve a contabilização dos valores que a fiscalização pontuou como não contabilizados. No apelo apresentado, o recorrente insistiu na convenção do julgamento em diligência. Contudo, como bem demonstrado pela DRJ, nem na fase de instrução do processo, nem na fase de impugnação, ela apresentou documentos que efetivamente sustentassem tais lançamentos contábeis. Assim, a convenção de diligência requerida, em verdade, reabriria a fiscalização e obrigaria esta a fazer uma análise já realizada e que não conseguiu ser, de alguma forma, refutada pelo recorrente. Nesse sentido, vota-se por negar provimento ao recurso voluntário. E aqui, gente, só um apontamento é o seguinte: eu analisei os documentos. A fiscalização, ela listou quais os pagamentos, quais despesas não tinham sido contabilizadas. Estava muito fácil para o contribuinte pegar, olha, está aqui, está aqui, está aqui. Eu, analisando os documentos, de fato, eu vi alguns lançamentos em nome dessa fornecedora, mas nenhum bateu em valor e data. Então, assim, eu acho que ele fez alguns lançamentos que não foram refutados pela fiscalização, mas que o que a fiscalização fez, ele não apontou. Como a fiscalização já tinha analisado as demonstrações contábeis dele,
enfim, eu não consegui ver matéria para diligência. Não, assim, estou aberta à discussão, mas eu, no meu caso, eu não consegui. E olha que eu analisei a documentação, passei documento por documento, mas não consegui achar. Não há verossimilhança de que esses pagamentos, essas contabilizações se referem a esses pagamentos, não é isso? Tem lançamentos para esse fornecedor, Paulo, mas não bate dado e valor. Cada conta que se referem a esses pagamentos. E mais, assim, na listagem feita pela fiscalização, não são muitos lançamentos. Se houvesse, meio contribuinte que falou assim, olha aqui, olha, o lançamento de R$2.000 apontado pela fiscalização, eu lancei 2 de 1.000, tá aqui. Aí eu poderia até ter um cheiro ali, mas eu não consigo identificar. Ô, Flávio, só essa sua conclusão aí é uma conclusão parcial, é só quanto a esse tópico, né? Eu vou colocar neste ponto. Aí só, né, quanto a essa matéria, quanto a esse tópico. Neste ponto. Todos concordam com o relator ou alguém diverge? Tranquilo? Então pode continuar, Flávio. Tá. Aqui, Paulo, eu vou pedir, isso aqui eu acho que é só o Sérgio que não conhece essa passagem dos meus votos, que eu sempre trago, que é das premissas quanto à possibilidade de dedução de despesas. Acho que eu não preciso ler isso, é muito mais premissas mesmo, acho que a gente pode ir lá para a página 11, que eu trago como premissa, né, para dedução, a comprovação do pagamento, ou na ausência deste, a despesa deve ser ao menos incorrida, reconhecida no regime de competência. E 2, os gastos devem ser úteis ou necessários para a manutenção da empresa e relacionados ao seu objeto social. Acho que eu parto dessas premissas aí para fazer a análise. E também com relação ao ônus da prova, eu tenho aqui uma crítica com relação ao dispositivo do antigo RIR, né, do 923 lá do RIR, que muitos contribuintes alegam que basta contabilizar a escritura contábil está de acordo com a legislação, que isso já faria prova, e eu deixo claro que, ok, o dispositivo é válido, mas uma vez instado pela fiscalização para comprovar aqueles lançamentos contábeis, é dever do contribuinte, é um ônus do contribuinte comprovar com documentação hábil idônea. Aí eu estou aqui na página 13. Portanto, o dever de comprovar despesa inexistente, inedutível ou a falsidade do documento que suportou o lançamento contábil é da fiscalização. Não se pode admitir a transferência desse ônus ao contribuinte, quando a legislação assim não autoriza. Sendo apresentada documentação que comprove e sustente os lançamentos da contabilidade, a fiscalização deve empreender as diligências necessárias para comprovar suas obrigações. Contudo, uma vez instado pela fiscalização a comprovar os lançamentos contábeis, cabe ao contribuinte apresentar a documentação idônea que dê suporte factível àqueles lançamentos. Não se pode admitir que o simples lançamento da contabilidade faz prova irrefutável ao contribuinte. É dever dele demonstrar, e principalmente comprovar, que sua contabilidade é fidedigna e representa de forma correta a realidade dos fatos ocorridos. Não sendo apresentado nenhum documento para comprovar os lançamentos contábeis, não pode o contribuinte invocar os dispositivos legais acima para indicar que o ônus probatório é da fiscalização. É temerária a interpretação do dispositivo de forma literal, até mesmo porque é dever do contribuinte a guarda dos documentos que dão suporte aos lançamentos contábeis. No presente caso, contudo, da leitura do termo de constatação fiscal, pode-se observar que o agente autuante intimou o contribuinte em diversas oportunidades para comprovar, com documentação idônea, os lançamentos contábeis das despesas operacionais incorridas no ano calendário fiscalizado. O contribuinte não respondeu diversas das intimações que recebeu e, na última oportunidade que lhe foi dada pela fiscalização, não entregou os documentos solicitados, mas afirmou que tais lançamentos contábeis podem ser igualmente suportados pelos extratos bancários. Nesse sentido, no apelo apresentado, o recorrente insiste na tese de que os lançamentos poderiam ser igualmente suportados pela simples conferência dos valores registrados em seu livro-razão com seus extratos bancários relativos ao período do efetivo pagamento das despesas em questão. Não se pode concordar com esses argumentos. É que, no termo de verificação fiscal, a acusação sequer tangencia acerca do efetivo pagamento das despesas incorridas. As ilações da fiscalização são no sentido de que o contribuinte não comprovou seus lançamentos contábeis, em especial, alega que não foi comprovado, com a respectiva documentação, que aquelas despesas não eram dedutíveis. E, como demonstrado, uma vez instado pela fiscalização, o ônus da prova quanto à efetividade e correção dos lançamentos contábeis é do contribuinte. Desta forma, como já mencionado em tópico específico,
Análise dos extratos bancários juntados pelo contribuinte após a apresentação da impugnação administrativa se mostra completamente sem razão. Por quê? Não se está aqui, reitere-se, contestando os pagamentos, e sim a comprovação das despesas incorridas e identificadas na contabilidade do contribuinte. Ademais, não se pode concordar com a justificativa do contribuinte que, devido à troca de sua contabilidade, a documentação que dava suporte aos lançamentos contábeis acabou sendo extraviada. Ora, como muito bem colocado pela DRJ, sendo constatado o extravio dos documentos, deveria o contribuinte ter agido nos estritos termos determinados pelo então vigente parágrafo 1º do artigo 264 do RIR, mas nada do que previa aquele dispositivo legal foi feito pelo recorrente. Dessa forma, voto por negar ao recurso voluntário também neste ponto. Eu estou acrescentando aqui, viu, Paulo? Alguém discorda do relator? Não? Então, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade quanto ao mérito e negar provimento ao recurso voluntário nos termos do relatório e voto do relator. Ok? Vou fazer o intervalo agora. Ana Tereza, você suspende a gravação, por favor? Presidente, gravação interrompida. Ok. Querem fazer o intervalo maior?